O relógio na parede da empresa marcava 9h12. O corredor silencioso da Montefiore Consultoria reverberava o som dos saltos de Alice. Ela estava atrasada para a reunião com o CEO, um detalhe que, no entanto, não parecia importar. No mundo corporativo de alta pressão em que ela se encontrava, o tempo se esticava e se dobrava de acordo com as vontades dos que estavam no topo. E, por mais que Alice fosse boa no que fazia, aquela reunião com Rodrigo Montefiore, o enigmático e reservado CEO da empresa, tinha algo diferente. Rodrigo Montefiore era a própria definição de poder. Aos 40 anos, seu rosto anguloso, cabelos escuros e olhar penetrante eram capazes de fazer qualquer um pensar 2 vezes antes de cruzar seu caminho. Com uma história de vida marcada por desafios, perdas e um ceticismo inabalável em relação ao amor, ele tinha construído uma muralha ao seu redor, uma barreira impossível de ser derrubada por qualquer um, especialmente por mulheres. Seus relacionamentos, ou a falta deles, eram um reflexo de seu próprio temor, nunca mais se entregar. Ele já tivera seu coração quebrado antes, e, dessa vez, ninguém passaria por sua fortaleza. Nem mesmo Alice. Quando ela finalmente entrou na sala de reuniões, o clima entre eles estava carregado. Alice, uma mulher de 32 anos, morena, com olhos profundos que refletiam uma alma que já tinha se entregado a muitas batalhas, encarou Rodrigo com a mesma intensidade. Mas dentro dela, algo acontecia. O simples fato de estar naquele ambiente tão intimamente perto dele fazia seu coração disparar. Ela sabia que deveria manter a compostura, mas as palavras de Rodrigo em sua mente eram como um veneno suave, difíceis de ignorar. Está atrasada, Alice, disse ele, com um tom de voz tão baixo e calculista que quase a fez esquecer de respirar. Alice, por mais que tentasse, não conseguiu esconder um leve sorriso. Ele já havia desconcertado tantas mulheres, mas com ela não seria assim. Com um olhar firme, ela se aproximou da mesa, com a confiança de quem havia passado por várias tempestades, e respondeu. Percebi isso. Espero que a reunião não tenha sido prejudicada. Rodrigo observou a postura dela, o equilíbrio entre a ousadia e a elegância, e sentiu algo que ele não esperava, curiosidade. Ela não se intimidava. Ela não temia. Isso deixou desconfortável de maneiras que ele não conseguia entender. Nos dias seguintes, o trabalho de Alice fluiu como sempre. Ela era eficiente, pontual, e estava comprometida com o que fazia. Mas havia algo diferente sobre ela. Rodrigo notou como ela sempre se destacava nas reuniões, como sua presença dominava qualquer espaço sem esforço. Ele não queria admitir, mas começava a perceber algo mais, algo que ele não podia controlar. A atração que ele sentia por Alice era palpável, e isso o incomodava profundamente. Ele sempre se manteve distante, nunca permitindo que suas emoções interferissem em sua vida profissional, mas com ela, algo era diferente. Algo puxava para ela de uma maneira que ele não podia ignorar. Ela sabia disso. Alice sentia a tensão no ar entre eles, mas sua vida pessoal estava longe de ser simples. O passado de Alice, marcado por um casamento frustrado e uma dor que ela ainda não conseguia curar, fazia com que ela se mantivesse à distância. Ela sabia que se envolvesse com Rodrigo, as consequências poderiam ser irreparáveis. Mas as noites em que ela não conseguia dormir, pensando nele, estavam começando a ser cada vez mais frequentes. Em uma dessas noites, enquanto trabalhava até tarde em um projeto importante, ele se aproximou dela, silencioso como sempre. Alice, você está sozinha aqui há horas. Não acha que deveria descansar um pouco? A voz de Rodrigo soou mais suave do que ela esperava, um toque de preocupação que a pegou de surpresa. Ela olhou para ele, desconcertada pela gentileza que ele nunca demonstrava com ninguém. Não tenho tempo para descansar. O trabalho não vai se fazer sozinho. Rodrigo se aproximou um pouco mais, e a proximidade fez seu coração acelerar. Ele observou seus olhos, agora mais cansados, mas ainda assim brilhando com uma força que ele não conseguia ignorar. Por um segundo, ele não sabia o que dizer, então se limitou a olhar para ela com uma intensidade que a fez se sentir exposta. Eu nunca fiz isso antes, ele murmurou. Alice o encarou, sua curiosidade despertando. O quê? Ele parecia lutar com as palavras, mas então, em um movimento repentino, ele a puxou para perto, suas mãos tocando suavemente o rosto dela. Ela estremeceu, mas não recuou.
A tensão entre eles se acumulava, pesada, eletricamente carregada. Eu não consigo mais ignorar o que sinto quando estou perto de você. O mundo parecia girar em torno deles, e tudo que Alice conseguia ouvir era o bater acelerado de seu próprio coração. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Tudo dentro de si gritava para fugir, para não se deixar levar por algo que ela não entendia, mas o que ele representava, o que ela sentia quando ele estava por perto, era inegável. Ela sentiu seus lábios se aproximando dos dela, e, num impulso que ela não pôde conter, se entregou ao beijo. A intensidade do beijo foi como uma explosão silenciosa. Não havia hesitação, não havia espaço para dúvidas. Apenas o desejo. Um desejo ardente e avassalador. Rodrigo a puxou mais para perto, como se quisesse se fundir com ela, e ela o correspondeu com a mesma paixão selvagem. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, seus corpos ainda próximos. Isso foi um erro, Alice disse, tentando recuperar a compostura. Rodrigo olhou para ela, a respiração ainda irregular. Não foi um erro, Alice. Talvez você ainda não queira admitir, mas foi a única coisa certa que já fizemos. Alice fechou os olhos, lutando contra o turbilhão dentro de si. Ela sabia que aquela noite mudaria tudo. Nos dias seguintes, o relacionamento deles tomou uma nova direção. O escritório da Montefiore Consultoria se tornou o palco de uma paixão irresistível, uma dança silenciosa entre o desejo e a razão. Mas a tensão, agora mais forte do que nunca, também começou a mostrar suas garras. Alice não sabia como lidar com seus sentimentos. Seu passado, com todas as cicatrizes emocionais, e o presente turbulento com Rodrigo, a colocavam em uma posição desconfortável. Mas o que mais a atraía era o que ela via por trás da fachada impenetrável de Rodrigo. Ele não era apenas o empresário frio e calculista que todos conheciam. Ele também era um homem quebrado, marcado por um passado que ele ainda não conseguirá curar. E Alice, de alguma forma, sabia que ela era a única que poderia ajudá-lo a lidar com seus fantasmas. Mas antes que pudesse tomar uma decisão sobre como seguir em frente, uma surpresa a aguardava. Em uma noite chuvosa, após mais um dia de trabalho exaustivo, Rodrigo a convidou para jantar. Quando ela chegou ao restaurante, seus olhos se encontraram e, pela primeira vez, Rodrigo sorriu com uma sinceridade que Alice não esperava. Eu sei que estamos jogando um jogo perigoso, Alice, mas não posso mais ignorar o que sinto por você. Ela sorriu, embora sentisse o medo de se entregar completamente. Mas naquele momento, com ele diante dela, ela sabia que não havia mais volta. Eu também sinto. E talvez seja a hora de arriscar. O que eles não sabiam era que a entrega deles não seria simples. Mas uma coisa era certa, o destino os havia unido, e agora, nada poderia separá-los. O jantar naquela noite foi um reflexo do que havia acontecido entre Rodrigo e Alice. Um equilíbrio tênue entre o desejo e a razão. As palavras, que anteriormente haviam sido pesadas e carregadas de tensão, agora se entrelaçavam com uma suavidade inesperada. Mas, apesar da leveza do momento, uma sombra pairava sobre ambos. Alice sabia que, ao se entregar ao que começava a se formar entre eles, estava se arriscando. A vulnerabilidade era algo que ela evitava, algo que ela tinha se prometido nunca mais permitir em sua vida. Sua experiência no passado, marcada por um casamento fracassado e um coração partido, lhe dizia para se afastar. Mas as palavras de Rodrigo, sua sinceridade e a maneira como ele a olhava, fizeram com que toda a sua resistência começasse a desmoronar. Rodrigo também estava ciente do peso de suas ações. Ele, que sempre se manteve distante, imune ao afeto dos outros, agora se via diante de algo que não conseguia controlar. Alice mexia com ele de uma maneira que ele não entendia, mas a necessidade de estar perto dela, de tê-la ao seu lado, se tornava mais forte a cada momento. Ele sabia que não podia continuar lutando contra isso. Algo dentro dele clamava para que ele se entregasse, para que confiasse nela de uma maneira que nunca confiou em ninguém. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente proximidade. Cada olhar entre eles carregava um peso, cada palavra dita parecia carregar um significado mais profundo. Eles estavam caminhando em uma linha tênue entre o profissional e o pessoal, e a cada passo, o abismo entre os dois parecia diminuir. A tensão era palpável, e embora ambos tentassem se manter focados no trabalho, suas interações falavam mais alto do que qualquer reunião ou projeto.
Foi em uma tarde chuvosa que a realidade de seus sentimentos os atingiu com força. Alice estava em sua mesa, examinando alguns documentos, quando Rodrigo entrou na sala. Ele não precisava dizer uma palavra. Apenas a maneira como ele a olhou, como se a visse além daquelas paredes de vidro, fez o coração de Alice acelerar. Ele estava mais perto do que nunca, e ela sabia que o momento em que suas vidas se entrelaçariam de forma irreversível estava prestes a chegar. Rodrigo a observava, sem pressa, seu olhar se fixando nela como se estivesse absorvendo cada detalhe. Alice levantou os olhos e o encontrou, e por um instante, o mundo ao redor deles desapareceu. Ele caminhou lentamente até ela, sem dizer uma palavra, e ela sentiu seu corpo inteiro se aquecer. Quando ele parou diante dela, a tensão foi quase insuportável. Sem que ela esperasse, ele se inclinou para mais perto, suas mãos tocando suavemente o queixo dela. O toque foi tão íntimo, tão carregado de uma promessa silenciosa, que Alice quase perdeu a noção de si mesma. Alice, e sua voz, normalmente firme e controlada, soava agora como uma carícia. Eu não posso mais ficar longe de você. As palavras ressoaram dentro dela com um poder que a deixou sem fôlego. Ela sabia o que isso significava. Era a entrega total, sem reservas. Mas ao olhar para Rodrigo, ela viu algo mais nos olhos dele. Não era apenas desejo, não era apenas paixão. Era a vulnerabilidade de um homem que, assim como ela, tinha sido marcado pelo sofrimento. Alice respirou fundo, tentando encontrar forças dentro de si para resistir. Mas não havia resistência possível. Ela sentiu seu corpo se inclinar em direção ao dele, e quando seus lábios finalmente se tocaram, foi como se o mundo tivesse se dissolvido ao redor deles. O beijo foi intenso, urgente, e ao mesmo tempo, uma liberação. As barreiras que ambos haviam erguido durante anos desmoronaram ali, em um único gesto. Quando se separaram, seus corações ainda batiam descompassados. Alice olhou nos olhos de Rodrigo e viu algo que nunca imaginou encontrar nele: sinceridade. Ele estava tão exposto quanto ela, e isso a fez se entregar ainda mais. Eu não sei o que fazer com isso, ela confessou, a voz baixa, mas cheia de uma força que ela não sabia que possuía. Rodrigo sorriu, seu sorriso mais suave do que ela jamais vira antes. Não precisamos saber. Podemos apenas sentir. E, por mais que o futuro seja incerto, o que importa é o que estamos construindo agora. Alice não respondeu. Ela sabia que as palavras não eram necessárias. A entrega mútua já havia ocorrido. E enquanto o mundo lá fora seguia sua rotina impiedosa, dentro daquele escritório, ela e Rodrigo haviam encontrado um refúgio onde podiam ser vulneráveis, onde podiam simplesmente ser quem eram, sem medo do que o amanhã traria. Mas, como todo amor arrebatador, a relação deles não seria simples. O passado de ambos, as inseguranças e os medos que estavam escondidos em suas almas, iriam aparecer. Eles precisariam enfrentar não apenas os desafios externos, mas também os internos. A luta entre querer se entregar completamente ao outro e o medo de ser ferido novamente, de ser deixado para trás, seria constante. Mas, naquele momento, enquanto se observavam em silêncio, eles sabiam que estavam prontos para essa batalha. Para amar e ser amados, para se entregar e, finalmente, permitir-se a chance de um amor verdadeiro. Porque, por mais que o futuro fosse incerto, uma coisa era clara: o que havia entre eles era mais do que paixão. Era uma conexão profunda, uma escolha consciente de não deixar o medo decidir o destino. E assim, entre os desafios do dia a dia e as provações que viriam, eles se permitiram viver o momento. Sem pressa, sem reservas. Apenas vivendo a intensidade do que o amor verdadeiro poderia proporcionar. E, em cada abraço, em cada beijo, em cada palavra sussurrada ao ouvido, sabiam que haviam encontrado algo que valia a pena lutar. Algo que valia a pena viver. Os dias seguintes passaram como uma dança silenciosa, marcada por olhares furtivos e toques quase imperceptíveis, mas carregados de significado. Alice e Rodrigo estavam mais próximos, mas o medo, disfarçado por uma fachada de confiança, ainda se entrelaçava entre eles. A atração, profunda e inegável, estava sempre ali, à espreita, mas os dois carregavam cicatrizes do passado que os impediam de dar o passo final em direção ao que parecia inevitável. Alice, com seu coração cauteloso e o reflexo da dor passada, mantinha uma distância cuidadosa.
Ela sabia o que o amor poderia causar, já tinha se entregado antes, apenas para se ver devastada quando as promessas se desvaneceram. Agora, ela hesitava, pois sabia que dar-se a Rodrigo era mais do que um simples gesto de paixão, significava expor-se, tornar-se vulnerável de uma forma que ela não estava certa de poder suportar. Rodrigo, por sua vez, se via dividido entre a atração avassaladora que sentia por ela e seu medo de perder o controle sobre seus próprios sentimentos. Ele, o homem que sempre manteve sua vida sob comando, agora se via preso a um desejo que o desafiava em todas as formas. Ele sabia que, ao se entregar a ela, estaria desafiando suas próprias convicções. Sempre acreditou que o amor era uma fraqueza, um erro de julgamento, mas Alice lhe mostrava uma perspectiva nova, algo que ele nunca imaginou ser capaz de sentir. Ele queria ela, com cada célula do seu corpo, mas ao mesmo tempo, queria manter sua autonomia intacta, seu espaço seguro. Foi numa noite chuvosa, quando a cidade parecia ter sido engolida pela neblina e pelo som suave da chuva batendo contra as janelas, que algo finalmente se quebrou entre eles. Alice estava sozinha no escritório, seu foco completamente voltado para o trabalho que precisava terminar. O peso das horas e da pressão se acumulava, mas o brilho da lâmpada ao seu redor a fazia-se sentir apenas mais uma peça em um ciclo interminável. Foi quando Rodrigo apareceu na porta, silencioso e decidido, como se tivesse sentido o exato momento em que ela estava mais vulnerável. Ele entrou sem dizer uma palavra, mas a presença dele foi como um comando no ar, algo que pressionava o espaço entre eles de maneira quase palpável. Alice levantou o olhar, tentando ignorar a aceleração do seu coração, mas os olhos dele eram inconfundíveis, sérios, penetrantes, e com uma intensidade que a desarmava de uma maneira que ela não sabia mais como lidar. Rodrigo fechou a porta atrás de si com uma calma assustadora, e então se aproximou dela, passo a passo, como se cada movimento fosse cuidadosamente calculado, mas repleto de algo urgente que ele não podia mais conter. Alice, disse ele, a voz profunda e carregada de uma sinceridade que ela nunca imaginou ouvir dele. Não posso mais esconder o que sinto. E eu preciso que você saiba disso. Ela sentiu um frio na espinha, e seu corpo respondeu antes que sua mente pudesse formular uma resposta. O que ele estava dizendo? Ele, que sempre foi tão racional, tão controlado, estava admitindo algo tão humano. O coração dela apertou com a ideia de que ele estava, de algum modo, se expondo. A última coisa que ela queria era ser a causa de mais dor em sua vida, mas, ao mesmo tempo, a ideia de que ele realmente sentia algo por ela era mais atraente do que ela gostaria de admitir. Rodrigo se aproximou ainda mais, os olhos fixos nela com uma determinação que a deixou sem palavras. Ele tocou suavemente seu rosto, com os dedos frios pela noite, mas a sensação do toque incendiou seu corpo de uma maneira inesperada. O calor do toque dele parecia acender algo dentro dela, algo que ela tentava manter apagado, mas que estava se tornando impossível de controlar. Eu sei que você tem medo, Alice. Eu vejo isso em seus olhos, nas pequenas hesitações que você tenta esconder. Mas eu quero te mostrar que isso pode ser diferente. Eu quero ser diferente para você. Ela não sabia o que dizer. As palavras pareciam insuficientes diante da intensidade de suas emoções. Mas algo dentro dela, uma parte que ela pensava estar completamente adormecida, agora acordava com um desejo avassalador. Ela sentia, com uma clareza absoluta, que algo estava prestes a mudar, que aquela noite seria o ponto de inflexão em suas vidas. Ela não estava mais disposta a lutar contra o que sentia. O desejo de estar com ele era mais forte que qualquer resistência interna. Rodrigo, vendo o conflito nos olhos dela, fez o que ela sabia que ele faria, não a pressionou, mas, ao invés disso, a tocou com uma suavidade que parecia absorver todas as suas angústias. Ele se inclinou, e seus lábios se encontraram com os dela em um beijo que começou suave, cheio de promessas silenciosas, mas logo se transformou em algo muito mais ardente. O beijo dele foi uma chama que se espalhou por todo o corpo dela, aquecendo-a de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. O desejo, a paixão, a necessidade de se entregar, tudo isso tomou conta de Alice. Quando finalmente se separaram, a respiração deles estava descompassada. Eles ficaram ali, frente a frente, sem palavras. Não havia necessidade de mais explicações. O que eles estavam sentindo agora era real, e eles não poderiam mais ignorar. A barreira que os separava havia desaparecido, e o espaço entre seus corpos estava agora preenchido com uma eletricidade palpável.
Rodrigo, com a respiração ainda ofegante, olhou para ela, e sua voz saiu rouca, como se fosse um sussurro carregado de tudo o que ele não havia dito até então. Alice, eu sei que há dúvidas, que há medos. Mas o que eu sinto por você não é algo que vou deixar desaparecer. Eu estou aqui, e vou estar aqui, para te mostrar que o que estamos começando é real. Mais do que desejo. Mais do que paixão. É algo mais profundo, mais duradouro. Alice não respondeu de imediato, mas a resposta estava clara em seus olhos. Ela não estava pronta para se entregar completamente, mas sabia que, em algum lugar dentro dela, a decisão já havia sido tomada. Ela iria confiar, não por ele, mas por si mesma. Para descobrir o que realmente significava viver e amar, sem mais defesas. Rodrigo sorriu suavemente, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro dela. Ele sabia que o caminho deles juntos não seria fácil. Mas também sabia que não havia mais volta. O que começava entre eles era forte, irresistível e impossível de ignorar. E ele, finalmente, estava pronto para caminhar esse caminho ao lado dela. O amanhecer se aproximava quando Alice e Rodrigo se encontraram na quietude do escritório, ainda imersos no peso da noite que havia mudado tudo. Os raios suaves da luz do sol começavam a invadir o ambiente, refletindo na superfície das janelas. Era como se a noite anterior tivesse sido uma transição para algo novo, uma nova era que começava em suas vidas. Alice, ainda com o corpo aquecido pelo toque de Rodrigo, olhou para ele com um misto de emoções contraditórias. Sua mente, sempre lógica e calculista, tentava processar tudo o que acontecerá, mas havia uma parte dela, muito mais profunda e antiga, que sentia que, no fundo, não precisaria de explicações. Ela sabia o que o olhar dele carregava, sabia o que ele sentia. E mais importante, sabia que ele estava disposto a se entregar a algo mais, a viver o amor sem as correntes do medo. Rodrigo também sentia o peso da transformação, mas seu olhar não era mais de dúvida. Havia algo de inédito, algo mais profundo, que se desabrochava em seu interior. Durante toda a sua vida, ele se havia distanciado do que significava amor, acreditando que isso o tornaria vulnerável, que o controlaria. Mas agora, com Alice, ele entendia que o amor não era uma prisão, ao contrário, era uma força que o libertava, que o tornava mais inteiro. Você tem medo, não é? Alice perguntou, sua voz baixa, mas cheia de curiosidade. Ela tocou o braço de Rodrigo com suavidade, como se cada palavra carregasse o peso de sua própria insegurança. Rodrigo olhou para ela com um sorriso tranquilo, como se, de alguma forma, ele soubesse que as palavras não eram necessárias, mas as usava porque sabia que ela precisava delas. Ele se inclinou para ela e, com um gesto carinhoso, afastou uma mecha de cabelo que caía sobre seu rosto. Eu tinha medo, sim, e admitiu ele, a voz profunda e sincera. Mas agora, com você, tudo parece possível. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Alice. Mas uma coisa eu sei, o que sinto por você não vai desaparecer. Eu não quero que desapareça. O silêncio pairou por alguns segundos. Alice, tocada pelas palavras dele, sentiu sua resistência derreter. A verdade que ela vinha tentando ignorar, a verdade que ela sabia, mas que temia admitir, se tornava impossível de esconder. Ela também queria aquilo. Queria sentir-se viva, queria viver algo que fosse mais do que as limitações que ela mesma impusera a si mesma. E eu também não quero que desapareça, disse Alice, com mais firmeza do que imaginava ser possível. Mas eu também tenho medo, Rodrigo. Medo de perder o controle, de deixar que tudo isso me arraste. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que estou pronta para isso. Talvez não totalmente. Talvez não ainda. Mas, pelo menos, para começar a confiar em nós dois. Rodrigo sentiu o peso daquelas palavras, e seu coração bateu mais forte. A vulnerabilidade de Alice, que ela se esforçava tanto para esconder, era algo que ele admirava. Ele sabia que o amor dela não seria algo fácil de conquistar, que ela não se entregaria sem reservas. Mas agora, mais do que nunca, ele estava determinado a conquistar cada parte dela. Vamos descobrir juntos, Alice, e ele disse, sua voz suave, mas carregada de determinação. Eu não te prometo um caminho sem dificuldades, mas prometo estar ao seu lado em cada passo. Você não está sozinha nessa. Ela sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo nervoso e esperançoso,
mas principalmente, sincero. Havia algo nos olhos dele, algo que a fazia sentir que estava segura, que ela poderia confiar nele de uma maneira que jamais pensou ser possível. E, de algum modo, sabia que não importava o que o futuro trouxesse. Eles estavam começando algo que, mesmo sem rótulos ou certezas, era real. Os dias seguintes foram marcados por mais encontros, mais momentos de cumplicidade e mais pequenos gestos que fortaleciam a confiança entre eles. Ao longo do tempo, a relação deles foi crescendo, moldando-se à medida que se tornavam mais sinceros um com o outro. O desejo, que inicialmente os unira, se transformou em algo mais profundo, compreensão, carinho e, finalmente, amor. Rodrigo, sempre tão seguro em sua vida de empresário, agora se via em um espaço desconhecido, onde a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma força. Ele havia descoberto que, ao se entregar ao amor de Alice, ele se tornava mais forte, mais verdadeiro. Ele a amava, mas mais importante do que isso, ele a respeitava e a admirava por ser a mulher que havia trazido à tona a sua humanidade. Alice, por outro lado, aprendeu a confiar novamente. O medo, que sempre a acompanhará, foi aos poucos substituído por uma certeza silenciosa. Ela não precisava controlar tudo. Ela podia se entregar, amar e, ao mesmo tempo, ser dona de sua própria vida. O que ela havia descoberto em Rodrigo não era uma fuga de suas próprias inseguranças, mas uma forma de se permitir crescer ao lado de alguém que, ao contrário de sufocá-la, a ajudava a florescer. E foi assim, com cada gesto, com cada palavra não dita, que a relação deles se transformou. Não havia mais espaço para os medos do passado ou as inseguranças. Eles estavam, finalmente, livres para viver o que sentiam, entregando-se sem reservas ao que haviam começado a construir juntos. O futuro, com todas as suas incertezas, se tornou uma tela em branco, pronta para ser preenchida pelas escolhas que fariam juntos. Mas, independentemente do que viesse a acontecer, eles sabiam que estavam prontos para enfrentar tudo, porque haviam encontrado, finalmente, algo que valia a pena. E o amor que compartilhavam, com todos os seus altos e baixos, era mais forte que qualquer desafio que o futuro pudesse trazer.